Meus queridos heróis, você estava esperando essa notícia? Eu estava esperando. Elvis Ventura também estava esperando essa notícia. E agora nós temos o Kratos. Nani? Está entre nós o Kratos. A Amazon já confirmou, já está divulgado e a gente vai falar sobre este ator. Vem aí, God of War. Meus amigos, será que teremos um novo Game of Thrones? Tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis e heroínas. Essa notícia que o Ryan Hurst foi escalado para fazer o Kratos na série God of War da Amazon Prime já tá em todos os lugares. A Amazon Prime divulgou já no perfil dela no X. Está confirmadíssimo que Ryan Hurst é o Kratos na série da Amazon Prime de God of War. A gente vai falar aqui quem é o Ryan Hurst, aqui nesta matéria do Geeks and Gamers, que tem a seguinte manchete: Ryan Hurst, veterano da série God of War, interpreta Kratos na série God of War da Amazon Prime. Tony, Ryan Hurst interpretou o Thor em Ragnarok, em God of War Ragnarok. Por isso que a matéria fala que ele é um veterano da série de jogos. O Ryan, ele fez um Thor maravilhoso. Eu adorei o Thor dele. Infelizmente, o plot do Thor que ele interpretou é que é ruim. Infelizmente, o jogo foi uma decepção para mim. Todos os fãs de God of War que jogaram ali os jogos do arco ali grego, que depois jogaram desse arco nórdico, todo mundo tava esperando lutar com o Mjolnir, que é o martelo do Thor. E o jogo não dá essa possibilidade. E, inclusive, o personagem Thor, ele é um machitos, sabe? Passa um pito nele, a filha dele, a esposa dele, sabe? Cara, é uma merda. O personagem, não a interpretação do Ryan Hurst. Exatamente, Elvis Ventura. Meus queridos heróis, cara, sinceramente, você que tá jogando ali, você tá querendo receber doutrinação, lição de moral, de ideologia woke, enquanto você tá jogando, você não quer. Então, esse jogo foi muito criticado e todo mundo tá certo em criticar mesmo, tá? Todo mundo tá certo. Mas como o Elvis falou, o ator não é o responsável por isso, por essas besteiras no jogo. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre ele. A matéria diz que a escalação de Ryan Hurst como Kratos foi noticiada primeiramente pelo Deadline, confirmando que a série está avançando com a pré-produção em andamento em Vancouver. Ou seja, meus queridos heróis, o negócio já tá andando. O cara já tá gravando. Só que estavam esperando, e isso é normal pra caramba, só algo oficial pra poder dizer, agora já pode liberar aí o nome do cara, agora ele já está conosco, já fechamos todos os contratos e pronto, liberamos aí pra dizer pra todo mundo. Mas ele já gravou alguma coisa, Elvis, ele já gravou. A produção da Sony Pictures Televisions e da Amazon MGM Studios já garantiu 2 temporadas. Olha só, meus queridos heróis, 2 temporadas, como dizem os fãs de Anéis de Poder, já tá pago. Só que não. Só que não, uma coisa é você garantir 2 temporadas, outra coisa é você ter audiência, ter popularidade, ter o aval do público. Calma. 2 temporadas estão garantidas, mas isso tem a ver com financeiro, tem a ver com contratos e tudo mais. Quando diz garantiram 2 temporadas, Elvis, é porque o cara topou fazer 2 temporadas, né? O ator topou e eles fecharam contratos financeiros referente a essas 2 temporadas. Quando você tem 2, 3, 4, 5 temporadas sendo assinadas, é porque a propriedade intelectual ao qual esses contratos estão sendo assinados é muito boa. E God of War sempre foi um sucesso, Tony. Mesmo o God of War Ragnarok não sendo um sucesso estrondoso, quanto foi o God of War de 2018, também foi um sucesso, vendeu milhões e milhões de cópias. E Tony, desde o primeiro jogo, lá na década de 2000 ainda, né, no início ali, nós ouvimos um boato que ia ter um filme sobre God of War. E aí a Amazon Prime compra os direitos e faz essa série.
Tony, teria possibilidade de fazer 10 temporadas, mas não, eles querem fazer só do arco nórdico. É um erro gigantesco. Muita gente acha que isso aí é uma boa estratégia porque tá mais recente. Besteira. Na minha opinião, a ideia dos roteiristas da produção de trazer o God of War nessa parte nórdica é porque o Kratos é outro personagem. Porque o Kratos, ele está em um processo de mudança. No God of War de 2018, ainda é o Kratos, por isso o sucesso estrondoso. Mas o God of War Ragnarok, que provavelmente vai ser a segunda temporada, ele já é outra pessoa. Entendeu? O Atreus, que foi um personagem maravilhoso de jogar com ele, um arco sensacional ali em 2018, virou um gado fraco, sabe? É como se o filho do Kratos tivesse entrado na Federal, velho. Ficou ruim demais, bicho. Então, assim, a matéria fala que Rust não é novato no universo de God of War, ele já havia interpretado Thor em God of War Ragnarok, como eu já falei pra vocês. A matéria eu também trouxe aqui esse ponto aqui, Tony, falando sobre o físico do personagem. Ele tem 1,98 m de altura. É isso aí. E o Rust é fisicamente imponente mesmo para os padrões de Hollywood. Essa estatura por si só o diferencia de muitos atores que foram cogitados para o papel ao longo dos anos. A gente fez aqui uma live onde nós mostramos vários atores ali que estavam cotados. Tinha até ator negro, tinha até, se não me engano, Tony, o Henry Cavill. A galera querendo o Henry Cavill pra fazer o Kratos. Não, o Henry Cavill é maravilhoso, mas nada a ver. E Tony, a gente olhando pro nosso querido Ryan Rust, realmente, ele lembra sim o Kratos. Ele lembra demais o Kratos. Agora, o ator já tem quase 50 anos e ele precisa estar em um shape heróico. Não sei o que ele vai fazer. Ele vai ter que dormir com o suco, ele vai ter que beber todo dia esse suco. E eu não tô nem aí, ele vai ganhar milhões para isso. Tem que se cuidar, claro, mas ele tem que entregar um físico digno do nosso querido Cleitão. Ele não é só um ator físico, ele tem uma filmografia extensa. Ele fez muitas séries. Aqui a matéria lembra que ele fez o personagem Opie Wilson em uma série chamada Son of Anarchy da FX. Eu não assisti essa série, mas eu conheço esse produto. E muita gente fala que essa série é sensacional. E aqui a matéria do Geeks and Gamers fala que ele, Tony, foi um destaque. Ele foi um destaque não só pela questão física, ele é um ator físico. Geralmente esses atores muito altos, muito fortes, eles têm esses papéis específicos, papéis físicos. Mas a matéria fala que os fãs gostam dele também pela parte dramática. Meus queridos heróis, esse ator relativamente é desconhecido. Ele não é um astro como o Henry Cavill, como o The Rock, que também estava cotado para ser o Kratos, né? Muita gente achando que o The Rock ia vencer essa batalha aí de atores que iam fazer o Kratos. Tem um cara aqui que também é desconhecido na grande mídia, mas que tá fazendo um trabalho bem legal, que é o professor Eduardo Alves. O professor Eduardo Alves, ele simplesmente criou um método para você aprender inglês em 60 dias. E se você não gostar do que ele vai te ensinar nesses 60 dias, ele vai devolver o seu dinheiro. Exatamente. Inglês com o método 60D. A gente vai deixar aqui no comentário fixado o link para você encontrar com esse professor, falar com ele, adquirir esse curso. E, cara, você também vai poder ir para um WhatsApp, conversar com ele, ele vai te atender e não esquece de jeito nenhum de ir no canal dele ou nas redes sociais. Ele tá aí com esse método e tá trazendo muita gente que tá começando inglês ou que já sabe inglês também. Ele tá ajudando essas pessoas. Vai lá, fala com o professor que ele vai te ajudar. Voltando aqui para a matéria diz que Rust também participou de The Walking Dead. Eu lembro desse ator, do personagem dele em The Walking Dead, Elvis, mas ele não veio tanta relevância assim, não. Aqui diz que com esse papel em The Walking Dead, a reputação dele foi consolidada ainda mais por causa de dramas intensos de alto risco, com elencos numerosos. Seus outros trabalhos na televisão incluem Bosch, Bates Motel, SWAT e The Mysterious Benedict Society, demonstrando uma carreira que abrange dramas de prestígio, séries de gêneros e narrativas de longa duração. Dá vontade de você procurar tudo que o cara fez. Meus queridos heróis, mais uma vez, ele não é um astro,
mas ele é um bom ator. A série live action de God of War está sendo supervisionada por Ronald D. Moore, Outlander e For All Mankind, com a PlayStation Production envolvida de perto para garantir fidelidade ao material original. A série deverá se concentrar na história da Era Nórdica, acompanhando Kratos e seu filho Atreus enquanto lidam com perdas, legado e sobrevivência em um mundo hostil. E Elvis, essa parte de ser na parte nórdica da história do Kratos, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu queria que fosse na parte grega. Eu queria que fosse um ator mais jovem e que esse ator ele fosse crescendo com o tempo junto com a série. O que nós vamos ter, meus queridos heróis, é o Kratos já velhão. Esse ator, ele é um ator que ele não é novinho, pô. Não é novinho. Não é novinho. Não é novinho. Nós teremos o Kratos velho. O Kratos já... Sabe, eu não sou mais másculo como eu tinha que ser, eu tenho, sabe? Cara, isso me traz medo, sinceramente me traz medo o que eles vão apresentar sobre narrativa. Agora, Elvis, o cara do Shogun, o diretor de Shogun vai dirigir os primeiros episódios, tá? Isso é interessante. A produção aqui, né? A própria matéria fala que tá tendo uma supervisão da Sony, da PlayStation Productions, né? Que produz os jogos do God of War, para que o material que vai vir, né? Esse material adaptado, seja fiel. O grande lance é, 2018, o jogo maravilhoso. Só que o próximo jogo é que caga tudo, a próxima história é que caga tudo. Mas... mesmo assim, se for fiel aos jogos, fiel ao que o personagem é, mesmo a cagada de God of War Ragnarok, vai ser, como é que eu posso dizer assim? Vai ser um sucesso. Vai. E, sendo um sucesso, a gente pode ter uma série prequela. A gente pode ter depois umas 3 ou 4 temporadas mostrando a era grega. E aí, uma escalação de um outro ator mais jovem e tudo mais. Pode acontecer isso aí, Tony. E existem rumores que o God of War vai ganhar um novo jogo na mitologia egípcia. Existe esse rumor que tá rolando aí. E nós que somos fãs de God of War, torcemos para que o rumor seja verdadeiro. Porque do jeito que terminou God of War Ragnarok... sabe, o Kratos saindo, eles mudaram todo o conceito de Deus que o Kratos era, né? O Kratos era o deus da guerra e acabou se tornando, sei lá, o deus da esperança, uma parada, nossa, muito, muito fraco, muito aquém do que os fãs do Kratos gostariam que fosse, porque o Kratos é um cara badass, cara, é um lenhador, é um cara que sai... sabe, matando todo mundo e tudo mais. Não é que o Kratos não seja um herói. Ele, na verdade, é um anti-herói que tá num processo muito longo de redenção, ok? Mas todos os nerdolas estão com o pé atrás. Contudo, se a Amazon Prime, se a PlayStation Production, se essa produção realmente fizer um trabalho fiel, essa primeira temporada vai ser arrasadora. Vai ter muita assinatura na Prime Video, muita assinatura mesmo. E pode sim ter uma segunda e uma terceira temporada. E se tudo der certo, se pelo menos dessa vez eles se mantiverem fiel ao material de origem, a gente pode ter uma prequela. Porque já tem lacração em God of War Ragnarok. Amazon já tem lacração, não precisa lacrar ainda mais, caramba. Não precisa, a gente já reclamou daquela merda, a gente vai continuar reclamando, mas não aumenta. Se aumentar, aí vai ser flop. Exatamente. Vamos aguardar, meus queridos heróis, eu quero saber de você. Você ficou satisfeito com o ator? Ficou empolgado? Mesmo ele não sendo um cara tão conhecido, um astro, mesmo ele não sendo um astro, você tá empolgado por saber que ele já trabalhou com a franquia, por saber que ele gosta da franquia? Daqui a pouco nós teremos declarações dele, né? Daqui a pouco ele vai começar a falar algumas coisas, dizer como é que tá a produção. Vamos ter muita coisa pra falar sobre Kratos God of War ali na sua jornada nórdica. Deixe seu comentário. Não esquece de ir aqui no Professor falar com ele, Eduardo Alves, esperando você, meu querido herói, para você aprender inglês em 60 dias. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, heróis